Você sabe quais os produtos que o Acre exportava mais há 20 anos? Não. E sabe quais os produtos que o Acre mais exporta no momento? Também não. Tem mais perguntas. Você sabe que o PIB do Acre em 2000 era o dobro de Rondônia? E hoje os rondonienses são 3 vezes mais ricos que nós. Essas e outras perguntas serão respondidas daqui a pouco no programa Tribuna Livre desta segunda-feira, que hoje recebe o presidente da Federação da Agricultura no estado do Acre, Açoeiro Veronese. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de entrevistadores, debatedores. Do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, claro, não vai desligar, não vai mudar de canal, vai continuar conosco. Até já. Muito bem, então estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, logo após a mais uma edição do Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira há 3 anos. E hoje, nesta segunda-feira, 12 de agosto, vamos receber o presidente da Federação da Agricultura no estado do Acre, o pecuarista, empresário Açoeiro Veronese. Seja bem-vindo, presidente. Muito boa noite. Prazer recebê-lo mais uma vez. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui nessas discussões, especialmente com os 2 interlocutores muito inteligentes e muito preparados para fazer um bom debate, para discutir os assuntos que são mais eminentes nesse momento aqui no Acre. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Prazer ter aqui o nosso presidente da Federação da Agricultura. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Igualmente, né? Porque é sempre um prazer, Açoeiro. Na sua ausência, e esse é o tipo de elogio que vale a pena, né? Você tem sido sempre muito elogiado por nós dois, né? Citado, sim. Eu só censuro a sua estada na Federação da Agricultura do Acre, porque você está dando uma de maduro, não quer sair do poder de forma nenhuma. Vou sair. Aí eu começo perguntando, você é candidato à reeleição à presidência da Federação? É compulsória a minha saída agora. Por que compulsório? Está na hora, né? Até o Narciso está me Não, cobrando. mas eu digo sempre o seguinte, Não, eu acho que... o que está dando certo permanece. Você vê o seguinte, vamos passar para o esporte. Eu posso ser contra a permanência do Toniquinho aí, há não sei quantos anos comandando o esporte. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Ele conseguiu construir hoje, há anos, aquele estádio, que é onde, se não tivesse aquele estádio, não estaria praticando futebol Está fazendo hoje. mais 2. Fazer mais 2. Menores. Então, o que está dando certo tem que permanecer. Não tem problema nenhum nisso. Eu acho que tem tempo de ficar e tempo de sair. Eu acho que o tempo nos empurra para outros rumos, né? Tudo bem. Bom, vou fazer a primeira pergunta. O presidente, por que em 20 anos os rondonienses empataram o jogo e viraram? Como, por exemplo, o rebanho bovino deles era metade do nosso em 2000, agora eles têm talvez mais de 3 vezes mais. E o PIB deles também cresceu, é 3 vezes maior que o nosso. Eu vou dar uma resposta bem curtinha e muito polêmica, porque eles desmataram. Esse é o fato. Você pode procurar outras razões, é claro que existem, mas essa é a fundamental. Por quê? Porque é um estado que está se desenvolvendo com base na produção agropecuária, né? Rondônia já produz, por exemplo, 600 mil hectares de soja, fora um rebanho já de 17 milhões de cabeças. Nós produzimos quanto? 18, né? Nós produzimos quanto? Nós produzimos Soja. 12 mil hectares esse ano passado, essa última safra. E eles 600? 600. E olha que estamos em crescimento, foi pior ainda, né? Veja bem, criticar a floresta é sempre politicamente incorreto, né? Mas o fato é que você não pode colocar no mesmo espaço a floresta e a produção. É incompatível isso. Para ter uma, você tem que tirar a outra. E a terra, para você ter acesso à terra, você tem que tirar a floresta.
E a terra é o principal ativo que nós temos. Qual que é a vocação do Acre? Qual que é a vocação do Acre? Responda essa pergunta. O Acre não tem minério, não tem potencial turístico, temos aí uma questão indígena Quase nada, ali, quase nada. Não vai nada. Nós vamos viver de quê? Qual que é o nosso potencial? O potencial nosso, nós temos solos de qualidade, de ótimos para bons, e temos um clima excepcional, que é o grande diferencial, é o nosso clima. Aqui não falta chuva, né? Chove, eu falo que nós temos 2 estações, uma que chove muito e uma que chove pouco. Mas, ou seja, a gente tem as condições ideais de recursos naturais para produzir. Mas nós deixamos a floresta ocupando esse espaço. Narciso, Não estou falando que teria que destruir toda a floresta, remover toda a floresta, não. Mas 15%, como nós ficamos, é muito pouco. Rondônia é 40%. Nós não temos 15%. Menos um pouquinho. 14, 15%. Rondônia é 40%. Então isso faz toda a diferença. Você tem o ativo terra para produzir. E aí vem outros fatores de política para a região, né, a migração que houve, né, a ocupação muito grande de assentamentos na época de desocupação de Itaipu, né, foi muita gente que foi removida pelo INCRA para Rondônia, aqui para o Acre alguma coisa também. E eles não tiveram os problemas de movimentos sociais que nós tivemos aqui, né? Nós tivemos toda essa história, você conhece melhor do que eu, Narciso, tudo que ocorreu, né, naqueles anos 70, 80, né, que acabaram inibindo o investimento no Acre. Muitos voltaram, quem podia voltar, muitos estavam aqui, não tinham como voltar mais. E assim foi, mas houve essa inibição, essa dificuldade de investir, provocada muitas vezes por políticas equivocadas do momento daquela época. Ô, Açoeiro. Mas, Narciso, eu poderia entrar ainda dentro dessa questão Pode. que é florestal, direto. Hoje, eu vejo nos jornais, na televisão, em todos os recantos do Estado, essa discussão do crédito carbono. Bem, aí é uma opinião de um leigo, por isso que eu gostaria de repassar a pergunta para você. O crédito carbono, no meu ponto de vista, não gera emprego nenhum. Exatamente. Não gera emprego nenhum. Isso é muito bom para o proprietário de terra, que vai para Paris, como eu tenho um amigo que foi, mora lá e fica recebendo seu dinheiro lá, sem gerar um emprego aqui nessa terra. O que você acha do crédito carbono? Esse crédito de carbono, eu acho que existem 2. Né? Existe o voluntário, que é esse. Eu tenho uma área de floresta, eu transformo aquilo em crédito de carbono e vendo isso no mercado internacional, especialmente. Né? Então, aquilo fica imobilizado por pelo menos 30 anos. Imobilizado. Então, não gera um emprego, como você disse. Tem o outro que está sendo discutido no Congresso, a política para o carbono, que aí sim teria parâmetros para aferir a quantidade de carbono que, por exemplo, um pé de soja, um pé de milho, um pé de capim, aquilo que é absorvido da atmosfera, porque veja bem, fazer fotossíntese é o quê? CO2. Você quebra a molécula, né, faz a fotossíntese, libera oxigênio e incorpora o carbono. Então, a massa da planta, seja folha, seja caule, seja raiz principalmente, é carbono. Carbono armazenado. Então, isso tem que valer alguma coisa. Ou só a floresta que vale? Porque o carbono da floresta está imobilizado, ele só é emitido se for queimado. Isso é um fato. Mas ele está imobilizado, a floresta praticamente não faz fotossíntese mais, né? Ela está estabilizada, ela clímax, né? Porque ela não está crescendo mais. Agora, um capim que o boi vem e come, daqui a pouco ele já está crescendo de novo e está fazendo fotossíntese, captando CO2. Então,
essa questão, eu acho que pode agregar algum tipo de valor para a produção agropecuária. Não é fácil, porque o objetivo de quem trabalha com esse tema é exatamente imobilizar mais um pouco a floresta. Ô, Açoeiro, de quem é a música que diz quem sabe faz a hora não... Geraldo Vandré. Geraldo André. Açoeiro, você vem defender uma causa que deveria ser desnecessária. Vou lhe explicar por quê. Eu cuidei quando sabia que a sua expertise ou a sua inteligência na defesa da agropecuária iria me convencer. Aí eu fui atrás da pauta de exportação dos produtos brasileiros. Os 10. Eu pensei que aparecesse a indústria automobilística, a indústria de utensílios domésticos, a indústria branca, geladeira, fogão, forno de micro-ondas, etc. Olha qual foram os 10 produtos aqui, viu, Osmir? Estou ouvindo. Para eu mostrar que quando eu divido de você, eu estou com razão e você está errado. Vamos ver qual é o tema. Vamos. Primeiro produto na pauta de exportação brasileira, soja. Vindo da agropecuária. Petróleo bruto, não é tanto. Vamos isentá-lo. Minério de ferro, vamos isentá-lo. Aí vem celulose, já tem algo a ver com agropecuária. É agro. O milho, você sabia que... Você sabia? Não, você sabe, mas o povo precisa saber que o milho é o 5º produto na pauta de exportação dos produtos brasileiros, o milho. E é coisa recente o milho, viu? Carne bovina, 25% da produção é exportada. carne de aves, 1/3 da produção é exportada. produtos manufaturados. Por exemplo, a carne que nós demos uma meia sola de indústria nela, também tem produtos da... Aí vem um nono produto, que eu acho que então essa joia chamada soja operou o milagre da multiplicação dos pães. Porque o farelo de soja, não a soja, o farelo de soja está entre os 10 produtos, além da soja, o farelo. E o 10º consistia de petróleo. Então, quer dizer, dos 10 produtos das pautas de nossa exportação, e foi que salvou o Brasil na última década de ter ido à bancarrota, foi a agropecuária. 1/3 do PIB, 1/3 dos empregos. Não, é isso. E mais de 50%. Então, a a pergunta. O que eu lastimo em tudo isso é só uma coisa. É porque nós perdemos muito tempo em transformar os nossos recursos em riquezas. Porque essa floresta do jeito que está aí não está produzindo riqueza, não. Ela continua sendo recurso. Mas hoje sofre uma opinião planetária contrária à sua exploração. Aí a minha pergunta, como é que a gente vai sair desse impasse? Está cada vez mais difícil. Eu tenho sido... Quem trabalha, faz o que eu faço, você tem quase que por obrigação ser otimista, né? Para impulsionar as coisas positivamente e tudo mais. Mas nós estamos num momento muito difícil na Amazônia, muito difícil. A Amazônia é tida potencialmente como a região mais rica do Brasil. Potencialmente mais rica do Brasil, mas é a região mais pobre do Brasil. Os piores indicativos sociais, todos.
Sim. E por isso, e por que acontece isso? Porque a gente não pode explorar esses recursos potencialmente ricos, né? Esses recursos naturais que a Amazônia tem. Olha a mineração, a bagunça que é. Potássio, Olha. quanto nós exportamos? Importamos? Potássio? Sim. Então, potássio nós importamos, que é fundamental para a agricultura, nós importamos 95% do Canadá, que vem de uma reserva indígena no Canadá. E nós temos uma imensa reserva aqui em Altazes, no Amazonas, e não podemos explorar porque está na Amazônia. E por aí vai. Quer dizer, desde o próprio solo para produzir, as regiões potencialmente ricas para se produzir. Aqui nessa Amazônia, nesses, claro que tem regiões que é mais complicada, mas nós temos aqui esse arco do desenvolvimento, essa fronteira agrícola que ia crescendo na Amazônia, que está sendo hoje imobilizada, esterilizada para a produção, com uma política não de desenvolvimento, mas uma política castradora do investimento, punitiva, criminalizando todo mundo. O que nós estamos assistindo aí é um processo, vocês vão ver coisa muito pior. Nós não chegamos, eu falo que... Chegamos ao fundo do poço. Não, às vezes as coisas para melhorar tem que piorar mais, né? Então nós temos que piorar mais ainda para ver se tem alguma saída. Mas hoje os produtores rurais estão sendo criminalizados, estão sendo marginalizados, punidos, multa, embargo das propriedades, que agora fazem tudo via satélite, tudo com o INPE que faz o embargo. É impressionante, não precisa ninguém ir lá mais. E embarga o que é legal e o que é ilegal também, porque o INPE não sabe se tem licença, se não tem licença. Então embarga todo mundo. Para tirar esse embargo depois é uma luta. Só o IBAMA que faz e com má vontade. Uma dificuldade muito grande. Rondônia, ontem eu estava discutindo com os colegas, Rondônia tem 90 mil propriedades embargadas. Esse embargo é ambiental, esse embargo é da atividade e esse embargo é de comercialização. Se você não sabe, a União Europeia aprovou uma lei que chama Lei Antidesmatamento. Vai vigorar a partir do dia 1º de janeiro. Não compra nada da Amazônia que foi desmatado de 2008 para cá. É mesmo? Nada. Então, esse tipo de movimento está havendo. Tem um outro movimento que chama Moratória da Soja, que também estabelece esse critério de 2008 para cá, a soja produzida na Amazônia, legal ou ilegal, a União Europeia não compra. Então, nós estamos assistindo esse tipo de movimento que vai nos colocar na Amazônia na maior absoluta pobreza. Porque a Amazônia hoje tem três poderes. Tem o poder institucional, o poder do governo brasileiro, que é o que menos manda. Depois nós temos o poder das ONGs, cada vez mais fortalecidas. Sim. Tem ONG que tem um orçamento de 30, 40, 50 milhões por ano. Com dinheiro vindo de lá de fora. Da Alemanha, da Holanda, especialmente Holanda, Alemanha, França e Bélgica. E não é por interesse florestal, Noruega. não, interesse econômico, né? Interesse econômico. Interesse econômico. Então nós estamos assistindo tudo isso acontecendo. E tem um terceiro poder, que eu estava falando, os três poderes da Amazônia, o terceiro preocupante, muito preocupante, que cresce de forma incrível, que é o narcotráfico. O narcotráfico, porque hoje os nossos jovens, os de famílias mais abastadas, os nossos filhos estão indo embora. O que eu fiz, Narciso, o que nós fizemos naquela época, na década de 70, de vir para o Acre, né, procurar uma região nova, etc., fazer nosso sonho aqui, os nossos filhos e netos estão tendo que fazer o caminho de volta. Exato. Porque não tem o que fazer aqui, não tem emprego, não tem, entendeu? E os mais pobres são aliciados para o tráfico.
é o maior empregador e bom empregador. E isso, permite uma ligeira Então, parte. essa é uma situação Quem preocupante. te lembra o nome desse deputado que foi presidente da Câmara, que fez uma palestra, que era interessante você até o convidarem para vir para cá, que foi do PCdoB, O Aldo Ribeiro. Aldo Ribeiro. Eu estou tentando trazê-lo agora na Expoac. Estou com o convite dele aqui, mas não respondeu ainda. Ainda não respondeu. Ele diz isso. Ele diz que um importante prefeito da Amazônia, ele deu até a entender que seria do estado do Amazonas, diz para ele, De Altamira. né? Pará. Que eu já não sou mais o principal empregador. Exatamente. Ele fala isso. O principal empregador hoje é o narcotráfico. Que é extremamente lamentável. Isso. Já era lamentável de ele ser o principal empregador. Ele deveria ser iniciativa privada. E isso avança onde tem uma economia frágil. E cada vez mais, o Acre, eu vejo essa dificuldade hoje de você atrair investimento. Sem investimento privado, e se não houver um ambiente favorável, o investidor não vem. Então a gente vai ficando cada vez mais recanteado aqui e sem muita perspectiva. Então, Narciso, deixa eu só dar esses dados aqui que eu peguei aqui. Osmir, você apresenta os dados na virada do bloco, ok? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E claro, você não vai mudar de canal. Você não vai mudar porque se o programa está bom, vai ficar melhor a partir do segundo bloco. É rapidinho, mas nós estaremos de volta. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com o presidente da Federação da Agricultura no estado do Acre, Açoeiro Veronese. Como sempre, contamos também com a presença aqui marcante do nosso chargista, caricaturista, cartunista, Daniel Cabral, o Dan. Olha o sorriso do Dan ali, ó. O Dan já estava adivinhando da friagem, já veio pronto, né, para encarar o frio. Osmir Lima, fique à vontade para apresentar os números, os dados. Apenas para contribuir com aquilo que vem afirmando aqui, muita competência e com a visão ampla do problema, o nosso presidente Açoeiro, eu tenho aqui alguns dados que dizem o seguinte, da cobertura vegetal de alguns estados. Por exemplo, Mato Grosso tem 54%. Você vê que hoje é uma das principais riquezas do país. O Pará, com tanta crítica que fazem ao desmatamento desenfreado, mas tem 72,5%. É um Preservados? Preservado. É um estado muito grande, né? Não, Roraima tem 72,5%. Desculpe, Roraima. O Pará tem 75%. 75%. Rondônia, aí vem ao encontro do que você falou, Rondônia tem 56% preservado. O Amapá, 81%. O Tocantins, 52%. E o Acre, coincidiu com a sua informação, o Acre tem 85% de sua cobertura vegetal. Mais do que o Amapá. Mais do que todos. Todos. Ô, Açoeiro, Né? esses dados meus, eu não extraí da minha cabeça. Menos ainda os do Osmir. Esses são dados que nós Dados trazemos oficiais. de IBGE, de federações, de instituições sérias. Mas eu acho que eu e Osmir às vezes divergimos, e parece que você divergiu, diante dos tantos elogios que eu fiz para o agronegócio. Eu até diria que o agronegócio foi a salvação da nossa pátria. Eu tenho nesta conta. Agora, a minha discussão
O Brasil é chamado de Brasil por quê? Por causa do pau-brasil. Por ironia, não existe mais pau-brasil no Brasil. Eu sou de uma região nordestina, da região nordestina, que se você sair de Natal, João Pessoa, Recife e até Alagoas, você só passa de um lado e o outro vendo canavial. Foi uma época que a indústria açucareira se tornou a maior do mundo. Hoje ela representa só 4% da nossa produção industrial. Então, Açuero, a agropecuária adquiriu tanta autoridade para propor, porque ainda se mantém, para mim, de forma estúpida, uma disputa entre o agro e o MST. Porque, com a grandeza e o poder que detém, porque o próprio agro, sem o governo intervir, não chama. A gente sabe que existe muita violência, muito instinto perverso. Mas aquela rainha que foi presidente dessas associações, para fazerem um acordo e atender ambas as partes. Porque também o produtor rural, o produtor familiar, não pode deixar de ser protegido. Aí, por isso, o Estado é chamado para fazer a arbitragem dessa diferença. Por que é que você, experimentado na agropecuária, não leva essa proposta de fazer as pazes, ou pelo menos um arremedo de paz com o MST? Porque não há interesse do MST deixar de existir. Veja bem, o Brasil, todo esse agro, a potência do agro brasileiro, tudo que a gente produz, menos pecuária, menos pastagens, mas o resto que você pensar, o Brasil produz isso em mais ou menos 70 milhões de hectares, 70 e poucos milhões de hectares. A reforma agrária já foi feita em 88 milhões de hectares. É maior do que todo o agro. Mas há uma exploração política do fato. A reforma agrária era para ter um momento dela acabar, já que ela é uma reforma. Mas ela nunca acaba de ser reformada. Porque sempre vai ter mais gente chegando no mercado. Os jovens vêm vindo, todo mundo quer um pedaço de terra. A maioria é para vender. Mas a maioria quer um pedaço de terra, é um patrimônio. Então isso não acaba nunca. Eles vivem do conflito. Vivem do conflito. Então, isso é uma chaga que nós temos, que difícil de se resolver, principalmente quando os governos são dessa tendência política que a gente conhece no Brasil hoje. Não há interesse em acabar com isso. Esse é o fato. Narciso, 8% apenas do território nacional é plantado, é usado pelo agro. 8%. Nós temos de reserva florestal nativa, nós temos dentro das propriedades rurais privadas 33%. As florestas estão dentro, sem nenhuma remuneração, e na Amazônia é 80%, sem nenhuma compensação. Né? A Amazônia é 80%. É 80%. Então isso não existe, é inédito, não tem nada nem parecido no mundo. Não existe reserva legal na Europa. APP, beira de rio. Europa, beira de rio tem uva. Não, lá existe, mas quando existem as reservas, quem cuida dela é o próprio governo. Também. Aqui, as reservas legais deixa que o proprietário da terra seja responsabilizado pelas agressões. Mas lá não existe, Narciso, essa questão de um proprietário de terra ser obrigado a preservar 80% da sua propriedade. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. Existe, é isso que eu acabei de dizer. Existe pagamento para estimular as pessoas a fazerem voluntariamente. Exatamente. As unidades de conservação, as famosas reservas e tal, os
tipos de reservas, são várias unidades de conservação, áreas públicas. Nos Estados Unidos, se você for ver, onde eles criaram reserva? Criaram reserva lá no deserto de Mojave, nas montanhas rochosas, todo lugar que não dá para plantar. Deserto. Nos locais apropriados para fazer agricultura, eles vão criar reserva. Não cria. Agora, presidente, Mas o Brasil tem uma situação totalmente atípica nesse caso. E nós, 66%, olha o número, 66% do território nacional está com vegetação nativa. Ou mais. Agora, Não, presidente, 66. só para esclarecer melhor, na sua opinião, vocês têm dados sobre isso. Esses conflitos pela posse de terra seriam os principais empecilhos contra o desenvolvimento? Não é o principal. Mas é um deles. É um deles. Importante. Mas isso tem regiões mais críticas. Né? Você diria que falta mais política pública para isso? Hoje Então? existe um fato que tem trazido muita preocupação, que não é mais o assentado, mas é a questão indígena. Sim. Então, essa Que é outro problema também, essa né? discussão do marco Essas temporal, reservas. estabelecido pela Constituição de 88, que dizia que os índios têm direito à terra que ocupam, Até aquela data. e não que vão ocupar ainda, etc. Né? E senão não acaba nunca isso. Né? Não acaba nunca. Então, não que os índios não tenham que ter direito às suas terras, mas o que está acontecendo é a ocupação de áreas produtivas, de fazendas, especialmente Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem um lugar, tem um caso que tem uma cidade dentro. E se transforma em... E que se inventa muito, né? E hoje, onde deságua esse conflito? Deságua no Supremo. E para onde que o Supremo vai? Açoeiro, A gente já sabe. Deixa eu dar só aqui um exemplo. Quando eu cheguei aqui no Acre, governava o Acre Francisco Vanderlei Dantas, Dantinho. o chamado Dantinha. E o que fez Dantinha? Quem trouxe, você inclusive, e aqueles grandes fazendeiros do Brasil para o Acre, foi a propaganda que o governo Dantinha fazia lá no sul do país. Sim. É verdade ou mentira? Verdade. Ele verdade. fez uma reunião em São Paulo, uma delas, com a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. E o interessante, E chamou qual todos para era vir pra a cá. propaganda que o Dantinha fazia do Acre? Eu nunca vi uma coisa mais bem pensada. Que o Acre era a Amazônia sem inundação, o Nordeste sem seca e o Sul sem geada. Você lembra disso? Então, isso fez com que os maiores fazendeiros do Brasil, vocês trabalham do Couto, o Neném, não sei quem mais, né? O todo, o Banco Real, até o Banco Real comprou propriedade aqui no Acre. Aí veio uma sequência de impedimentos. Nós tínhamos aqui no Acre um bispo com baita de um prestígio popular que era contra essa imigração. Mano, Cid, eu posso fazer uma ressalva? E na sequência do só concluir. Dantinhas, quem foi? Aí depois, Mesquita. Esquita. Que era do mesmo partido, mas de ideologia diferente. aí depois veio o governador Geraldo Mesquita, que era completamente averso aos produtores rurais que vieram para o Brasil. Não, mas deixa eu fazer uma É só por isso que nós perdemos a E oportunidade. ele motivou o INCRA a entrar com uma ação anulatória de registro em cima de grandes áreas, por exemplo, do Zé Tavares, entendeu? Então, essas ações impediram qualquer financiamento, Claro, qualquer claro. avanço. Isso passou 10, 20 anos. Mas aí, eu não sei se você há de concordar comigo, eu faço uma ressalva ao projeto do Dantinha. O Dantinha, acertadamente, convidou os empresários para vir ocupar as terras. Mas ele deixou de ver uma coisa fundamental, que tinham famílias que moravam já 50, 60, 100 anos naquelas localidades. Eu acho, é apenas uma opinião pessoal, que vocês erraram, e eu fui até candidato a governador, feito uma crítica em cima disso, perdi o apoio de todo mundo da área rural. Qual foi? Poderiam ter dado aí 5 hectares para cada morador lá,
que não representava nada pelo tamanho da terra. Essa maioria deu 50, não foi 5, não. Foi? Era 50. 10 vezes 50 mais. foi? 50. E dizia, olha, você fica aqui, depois até ajudava no trabalho da pecuária da região. Não, o problema... Mas houve uma fuga muito O grande. problema é o seguinte, você pega uma área aqui de um seringal, você tem, pela característica da exploração de seringueiro, você tinha as colocações aqui, outra lá, outra lá, outra lá, ficava espalhado aqui. Bem distante uma da outra. Você não tinha como avançar no desmatamento, porque sempre tinha alguém ali. Então, a proposta era sempre assim, vou destacar uma parte aqui da minha fazenda, um canto, e dar 50 hectares para cada um. Alguns aceitaram, fizeram. Mas essa era a proposta. Mas só que aí houve exatamente um movimento contrário a aceitar esse tipo de proposta. É verdade. E aí impedia que você abrisse a tua área. Aí foi esse conflito foi se conflito acirrando. foi. Né? Porque foi o grande com- conflito, Narciso. Com isso, surgiram inúmeras... Porque Rio Branco é uma cidade construída de forma desordenada. Né? Naquela época mesmo, muita gente saiu do campo e veio para a periferia montar esses barracos e tal. E isso sofreu uma crítica muito violenta dos nativos. Né? Isso sofreu uma crítica. E, claro, que repercutiu em cima do governo. Além do que, o Mesquita sempre teve um viés, por mais paradoxal que possa ser, um viés um tanto quanto esquerdista. Ele tinha sido do PCdoB no passado, mas, no entanto, estava no regime militar como governador. Dizia-se que o regime militar era de direita. O êxodo rural... Mas eu tenho prejudicou, aqui um outro problema recente, que eu já abordei 3 vezes aqui nesse programa e que tem me deixado revoltado. Agora mesmo, as populações de Porto Walter, do Jordão e de Marechal Taumaturgo estão revoltados. Eu vi uma fotografia, saiu até nas redes sociais, jornais e tal. Os caras conduzindo a canoa aqui, porque não tem como passar nem canoa em algumas trechos do Rio Juruá. Nem canoa, pequena. Eles estão sentindo desabastecimento completo de tudo, não pode ir tudo em aviãozinho. Quanto é o preço disso? E não pode fazer a estrada. E, no entanto, há um impedimento aí. Por que não orientam esses governantes, se eles cometerem alguma falha na área ambiental, de exigir, não faço isso com urgência? O CMBio, o IBAMA, para corrigir qualquer... Mas não, eles acham que abrir estrada é fazer um dano enorme à Amazônia. Da mesma forma que é o absurdo dos absurdos, a estrada Porto Velho, Manaus, que já existe. Eles querem apenas asfaltar a estrada. Essa questão da infraestrutura na Amazônia tem um fato que é preciso relatar. Essa política de obstruir o crescimento, o avanço da produção na Amazônia, obstruindo a infraestrutura, é uma coisa que a gente assiste toda hora. Mas só para ilustrar, Theodore Roosevelt, junto com Rondon, teve no Mato Grosso, tudo, tinha lá um rio que ele quis percorrer, que era o Rio da Dúvida, e que hoje chama Roosevelt, Rio Roosevelt. Isso em 1919, se não me engano, ele trouxe essa questão das ferrovias. Então ele olhou aquela região, achou fantástica. É a região hoje de Sinop, Sapezal, uma região hoje próspera, e que ele viu aquele num potencial muito grande, mas falou, o Brasil precisa fazer uma ferrovia para cá. Bom, nós temos um projeto da Ferrogrão, que sai de Sinop e vai até Miritituba, lá no Pará. São 933 quilômetros. Isso está no Supremo, decidido por um ministro, o impedimento da continuidade, porque foi criado, alguns anos atrás, uma reserva
uma reserva ambiental, um parque nacional do Jamanchim. E essa estrada, essa ferrovia teria que atravessar numa ponta dessa reserva, que teria que tirar dela, uma reserva de 1.100.000 hectares, teria que tirar 900 hectares. 900 hectares. Teria que desafetar. E por conta disso, está parado uma ferrovia fantástica, que levaria 40 milhões de toneladas de grãos, escoando do Mato Grosso, da área produtiva lá para o porto. E assim, hoje nós estamos aqui discutindo, especialmente nós no Acre, Rondônia um pouco, na questão do investimento chinês para fazer a ferrovia, provavelmente, depois da inauguração de Xangai, o porto de Xangai, que é um porto fantástico, que os Peru fizeram ali, não foi para comercializar com o Peru, né? Eles estão de olho na segurança alimentar deles e de olho no centro-oeste brasileiro, aquela região do centro-oeste China, ali. né? A China, é. E Rondônia, toda essa região produtiva, e ali é para se passar provavelmente uma ferrovia, né? Ou pode ser até uma rodovia, mas essa estrada que nos liga hoje, ela é complicada porque ela só suporta caminhões até 28 toneladas, então onera demais, etc. E a saída seria para o norte do Peru, que é para o Calpa, que é a região rica do Peru e que tem uma passagem nos Andes mais baixa. Mas tem que atravessar na Serra do Divisor, Lá em Cruzeiro do Sul, na região do Juruá. coisa de 30, 40 quilômetros por dentro do parque. E algumas ONGs juntaram, especialmente indígenas e tal, e junto com o SOS Amazônia, entraram na justiça e o juiz impediu a continuidade, exatamente na região que você está levantando lá de Porto Volta. Quer dizer, impede, isola a nossa região da possibilidade de desenvolvimento. Porque queira ou não, o nosso caminho de mercado, etc., é para ali. A China hoje, você falou da produção, da exportação de soja, que é o Brasil é o maior exportador, mas sabe quem compra 60% da soja nossa? A China. É a China. China. A China é comunista. Paradoxal, né? Paradoxal. Uma capitalista de Estado. Não interessa. É o Partido Comunista Chinês que está no poder há anos, desde Mao Tse-tung. Sim, Mas na economia é liberal. É mais capitalista do que os Estados Unidos. Pronto. Isso que nós queremos Eles dizer. acharam um modelo interessante. E assim nós Que vamos... lhes convém. Isso. Claro, assim o nós modelo que lhes convém. Nós vamos... Que tirou 300 e tantas pessoas da miséria. Mas o que eu quero dizer, é essa dificuldade. Eu estive na China agora, faz 3 meses. A parte ambiental não existe, ninguém observa isso não. Fizeram uma ponte lá agora, de Hong Kong a Macau, são 55 quilômetros de ponte. E tá lá negócio de meio ambiente, onde eles precisam ali, vai mandando. Então, é desigual isso. Eu estive na OIT, que você estava contando aí, eu estive lá agora, você não vê ninguém árabe lá, você não vê asiáticos lá. Quem está discutindo direitos trabalhistas é a Sul-América aqui, Algum outro país europeu. A Europa Ocidental, os Estados Unidos, Canadá. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso Tribuna Livre de hoje. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco, e também você do interior, você de Bujaride, Quinaride, Porto Acre, Capixaba, Palácio de Castro, parte de Acrelândia, de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV Canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube.
Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. O doutor Narciso tem uma pergunta a fazer, mas antes, só um pouquinho, Açoeiro, em rápidas palavras, por que que o PIB nos últimos 5 anos, a participação, digo, do agronegócio no PIB acreano praticamente triplicou? Basicamente, a soja. Passamos de 5, 6 anos para cá, com a viabilidade da hidrovia do Madeira. Quer dizer, nós tivemos uma logística favorável, né? Antes teríamos que levar a soja para Santos ou Paranaguá, hoje nós entregamos em Porto Velho. Então, abriu essa possibilidade de produção. Diminui os custos aí. Passamos a ser competitivos. Isso. Esse é um ponto. O outro ponto foi o avanço que nós tivemos em habilitar frigoríficos. Só temos 2, basicamente, habilitar para exportação. Pelo menos um deles já está exportando algum tipo de carne bovina, e a carne bovina já está lá na frente, junto com a carne suína. Suína em Aves função, também? Suína, não. Só carne bovina e carne suína, por enquanto. E a carne suína, porque nós temos hoje um polo de produção de suínos lá em Brasileia, e que está alcançando mercados, né? Porque há uma demanda nesses países andinos por carne suína e aves. Então, essa mudança, basicamente, de mercado internacional, né, que permitiu esse faturamento em dólar aí, e mostrar esse desempenho das exportações. O Açoeiro, eu vou reproduzir 2 expressões aqui que eu as utilizo costumeiramente. Primeiro é a seguinte: nada na vida é absoluto, nada, a não ser a absoluta certeza de que tudo é relativo. Tá filosofando agora. Não. E a outra, a que eu quero me ater, é a seguinte: quando um problema é altamente complicado e de difícil solução, se você encontrar uma resposta rápida, essa resposta está errada. Entendeu? Vamos citar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com a nossa agropecuária, mas o que está acontecendo agora na Venezuela. Vai acabar com a ditadura do Nicolás Maduro, herdada do chavismo. Sabe por quê? Porque a Venezuela não resistirá em se transformar no que já está transformado no pária internacional. Você vê que até a suposta amizade e simpatia dele com Lula parece que já chegou ao fim. Já chegou ao fim lá com a Nicarágua também. Eu pergunto, e eu volto a repetir: Açoeiro, é difícil encontrar uma resposta. Eu também tenho aversão às agressões do MST. O MST chegou a invadir território da nossa homenageadíssima Embrapa. Então é um povo de difícil convivência. Mas a inteligência e o interesse maior é do agropecuarista em acabar com esse conflito. Porque, eu volto, comecei a ir com isso, porque o agronegócio não elege uma comissão de pessoas absolutamente convincentes para conversar com irrazoavelmente pacíficos integrantes do MST. Os integrantes pacíficos, essa conversa sempre foi em momentos mais intensos ou menos, mas sempre houve tratativas, negociações. O problema é que quando o MST se sente fortalecido porque tem quem o apoia e quem o financia, ele procura agir porque é uma atuação política.
É uma posição política. É uma posição política. É confrontar o regime. Eles querem confrontar o regime. Eles não aceitam a situação fundiária do Brasil. Agora o Estado brasileiro tem seus instrumentos para dar terra para quem precisa. Sempre teve e sempre fez. Como eu já te falei, tem quase 90 milhões de hectares só de assentamentos. Nós temos 500 mil pessoas, 490 e poucas mil pessoas assentadas na Amazônia. Na Amazônia. É muita coisa. Então, as coisas não avançam porque não há o interesse, tem que ser fomentar o conflito. Então, o problema é difícil. O que nós não aceitamos? Não aceitamos a agressão à propriedade e até às pessoas. Mas a agressão, a invasão de propriedade privada, que legalizada, tudo certo, e as pessoas invadem com toda a agressão, com toda a violência, é inaceitável. É inaceitável. Por isso que não avança. Porque eles continuam com essa prática, em épocas menores ou épocas mais intensas, né, dependendo da retaguarda que eles têm. Com toda a consideração à opinião do Narciso, eu acho que seria interessante, mas que o Estado tem instrumentos, sim, para isso, para tentar ver se a minimiza. Porque, Narciso, do contrário, é a mesma coisa de você propor que Israel se sente com o Hamas para tentar pacificar, enquanto o Hamas estiver com o discurso de precisamos acabar com o Estado de Israel. É complicado, né? Nós temos que ter o Estado brasileiro tem instrumentos para fazer uma reforma agrária com as terras que possui, com as terras até desapropriando. Até desapropriando. Faz parte da lei. Exatamente. O que não vale é a invasão, é a violência. Entendeu? Me diga uma coisa, mas deixa só um minutinho aqui. Osmir, Açoeiro, o avanço tecnológico, o interesse em educação faz com que, vamos supor que os assentados, proprietário bem intencionado, comprou uma propriedade que tinha 10 pulseiros. Os filhinhos dele cresceram ali, se desenvolveram ali, aí de repente um deles veio na cidade, em Rio Branco. Ele nunca tinha visto um picolé. Com a moeda ele comprou um picolé, nunca tinha visto um picolé. Nunca tinha assistido um divertimento. A filhinha dele assiste uma novela da Globo. Assiste uma disputa do Flamengo jogando. Esses meninos não voltam mais para suas antigas posses. É por isso que eu quero retratar que este problema, a conjunção, a convivência entre o grande proprietário rural e o chamado proprietário familiar, que até eles adotaram esse sobrenome pomposo, agricultura familiar, é um problema que requer de muita inteligência para pacificá-lo. Mas em cima disso que ele está dizendo, Narciso, eu tenho que realmente contraditar você. Aqui na Amazônia, isso não estou contando por vir dizer, eu passei 15 dias, desde a Foz do Breu até Porto Walter. Aquele povo tem a terra, tem a casa, mas não tem como produzir nada, eles vivem de escambo. Eles trocam galinha, porco, couro de algum animal, por remédio, por aqueles regatões. Porque não há incentivo de produzir nada no meio lá, não é uma questão de terra. Né? O máximo que eles põem é uma pequena escola. Não, e hoje mais ainda, hoje você não pode desmatar. Então ele não pode produzir. Então, o que eles... No restante do Brasil, nós temos uma situação aqui que é típica, mas no resto do Brasil, se você passa num acampamento que eles fazem nas beiras das rodovias, tudo, uma cidade de lona ali, você passa lá durante a semana,
Está tudo fechado, não tem ninguém lá. Eles só vêm para o fim de semana. Por que não estão ali? Porque estão trabalhando, tem outra atividade. Eles estão ali garantindo um pedaço de terra. É Especulação. um patrimônio. Se eles receber depois uma terrinha, é um patrimônio. Então eles estão ali na busca disso. Mas E às vezes para vender, né? nem sempre são produtores, entendeu? São típicos produtores, não são. Sueiro, eu li um dia desse no jornal, não sei se aqui no Acre ou se a nível de Brasil, estão fazendo aí um grupo de trabalho, uma comissão, para discutir a questão do desenvolvimento. Usando aquela palavra de sempre, sustentável. É um discurso que eu estou ouvindo há 40 anos. Eu estou vendo cada vez mais fechar o desenvolvimento e abrir a preservação. O governo Lula tem prestigiado o agronegócio? Não, existe um problema, né? Quer dizer, o agro, sabidamente, se colocou de um lado. E isso até hoje não foi digerido pelo governo. Então não há aproximação, a relação não é simples e parece que há um ressentimento em que o governo Lula não se aproxima adequadamente. Tem feito o esforço aí do ministro da Agricultura, tudo, mas o fato é que não é uma relação saudável. Quando nós tínhamos a Tereza Cristina lá, o agro avançou demais, né? Tivemos juntos e fazendo política adequada e o país expandiu demais esse agro, mostrando esses números todos soberbos, né? Mas hoje não acontece isso, né? Por isso ou não, mas o entendimento de quem está com o negócio dele comprometido, ele acha como culpado o fato dos preços das commodities agrícolas estarem com preço muito baixo. Então, nós vendíamos aqui há 3 anos atrás soja de 190 até R$200 a saca. Hoje é 120, 118. Nós vendíamos milho de 90, hoje é 50. Nós vendíamos boi de 280 arroba, hoje é 180. Então nós estamos numa crise de preços muito séria, onde a gente enxerga alguns fatores que levaram a isso, né? Mas é muito fácil culpar, jogar toda a culpa em cima do governo, né? O governo tem culpa? Tem também. Tem também. Não há preocupação, tanto que surgiu aquele problema do Rio Grande do Sul, do arroz e tudo. Quer dizer, isso tudo leva a um confronto hoje que nós temos claramente estabelecido politicamente entre o setor do agro e o governo. Ô Açoeiro, eu concordo em gênero, número e grau com isto. A minha aversão, eu vou aqui fazer uma declaração. Eu seria prazerosamente atendido se eu visse essa polarização política se acabar no Brasil. Em síntese, que em 2026 nem Bolsonaro nem Lula fossem candidatos. Essa é a minha lógica, esse é o meu desejo. Agora, para mim, o equívoco que está acontecendo e trazendo sérios prejuízos ao Brasil é porque Bolsonaro e Lula continuam pretendendo ser e se constituir nos 2 heróis da pátria. Até porque, Açoeiro, a Tereza Cristina, eu considero que ela foi uma belíssima ministra da Agricultura. Mas hoje o ministro da Agricultura também é alguém do ramo e do mesmo estado dela. Hoje, você falou que a Tereza Cristina, como ministra, e é verdade, deu uma atenção especial à agricultura. Agora, a pergunta é,
qual foi o maior plano safra que já aconteceu na história do Brasil desde o seu descobrimento? Foi o deste ano? Não, Não? não é o desse ano. Não é desse ano. Mas na A propaganda quantidade, começa pela quantidade de recursos destinados aos financiamentos com taxas de juros equalizadas, que a gente chama. Então, o governo destina uma parte desse recurso do Plano Safra para equalizar juros, bancar uma parte dos juros. Isso diminuiu muito esses valores. Então, hoje, praticamente, você não consegue acessar recursos na faixa dos 8%, 8,5%. Hoje é 12%. Entendeu? Então, esse já é um sintoma, né? Depois nós estamos com problemas na área ambiental, aumentou demais. Então, muitos produtores não têm acesso hoje a crédito porque tem resolução do Banco Central altamente restritiva, tem essa questão da regularização das propriedades aí com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, onde é a obrigação do Estado fazer, não é do produtor. O Estado que tem que fazer isso, é a atribuição dele, e não o faz. Está com 1% mais ou menos no Brasil de CAR analisado, que a gente chama, validado. E aí é uma série de coisas desse tipo, né? E agora essas políticas aí da União Europeia e tudo mais, tudo isso vai pegando em cima, quer dizer, é crise que vem para o setor e que se transfere para o governo. E a gente não vê uma atuação hoje, como havia com a Tereza Cristina, uma atuação com mais poder de solução por parte do Ministério da Agricultura. Então, a gente está sentindo na pele todas essas dificuldades. Entendeu? Aqui no Acre mesmo, hoje, novos produtores, novos plantadores de soja, de milho, etc., ou seja, gente que sai da pecuária e ingressa na agricultura, hoje está retraída, está aguardando, não vai entrar. Quem já entrou tem que continuar, como é o meu caso, por exemplo. Mas hoje já há uma retração nesse sentido. Então, a Amazônia é pior ainda, né? Quer dizer, a Amazônia nós temos todo esse cenário conflitado e que vai trazer consequências muito danosas. Eu acho um ato de heroísmo que tem. E o problema da Amazônia, tem mais um detalhe, na Amazônia. mais um detalhe, hoje nós estamos ficando segregados. Hoje, os produtores do Sul, Sudeste, parte do Centro-Oeste, etc., eles já veem a Amazônia embolada junto como um problema. Como uma solução para eles. Estamos chegando ao final do programa. Problema, né? Osmir Lima, suas considerações finais, por gentileza. Não, antes da minha palavra final aqui no programa de hoje, eu quero dizer ao Narciso o seguinte. Narciso, eu também concordo contigo que nós temos pressão urgente de tirar o Bolsonaro e o Lula. O Bolsonaro já tiraram. Ainda que de uma forma... Talvez provavelmente nem volta, né? Porque ele está inelegível. Está inelegível. Não, ele não volta porque não deve voltar e que não pode voltar. Viu, Narciso? Mas deixa eu continuar. Já tiraram ele de cena. Eu não vou questionar aqui uma decisão, para mim, o que me parece, porque eu tenho lido, e eu ouvido muitos juristas, de uma forma esdrúxula, mas já foi tirado. Esdrúxula, né? Mas não tem para quem recorrer. A quem recorrer, só a Deus. Ao Papa. Nem ao Papa, a Deus. Né? Agora, o que precisa convencer é o Lula. Mostrar para ele que está começando a ficar gagá. Né? E cuidar lá Por isso que eu vou deixar a federação também. Não, você está novo ainda. Mas foi um prazer enorme. Eu sempre tenho cobrado aqui, do Narciso, do Muniz, do Márcio, a sua presença. Eu acho que... Estarei sempre a postos. Eu não me conformo, sinceramente, com a nossa miséria. Entre a preservação florestal e um prato na comida, não como Bolsa Família, que eu acho isso uma esmola que tem que acabar e precisa acabar, tem que dar nessa necessidade. E o Brasil é um país extremamente preciso, né? Cada vez aumentando mais o Bolsa Família e tal. Então me preocupa muito o futuro dos meus netos e bisnetos.
Que nação é essa que nós estamos deixando para eles? Essa que tem que ser a preocupação nossa. E não temos que ter medo de nada nem de ninguém. Nós não temos mais idade para isso, para ter medo. Tá certo? Eu, quando era novo, não tinha medo de enfrentar o que nós enfrentamos, que foi o regime militar. Não seria hoje, já em fim de vida, que eu ia ter medo de falar alguma verdade. Agora me preocupa a miséria do Acre. O Nordeste já foi a região mais pobre do país. Hoje já não é mais. Hoje é o norte do Brasil. Com essa política de preservação exacerbada, sem levar em conta que 30 milhões de brasileiros moram aqui. E eu aproveito para pedir mais uma vez, convide Aldo Rebelo, insista que o Aldo Rebelo, que é um ex-deputado federal do PCdoB, foi presidente da Câmara dos Deputados, veja como ele amadureceu. Isso me lembra a resposta do Paulo Francis, quando perguntaram por que ele deixou de ser comunista. Ele disse, eu era criança, agora sou adulto. Doutor Narciso Mendes. Obrigado. Ô, Açoeiro, eu vou fazer algumas revelações aqui. E eu faço em nome da íntima amizade que eu tenho com Osmi Lima. Esse íntimo aí tu coloca, explica bem. Na época da Constituição, que estava elaborando a Constituição, porque eu detesto detesto não, eu acho inconveniente essa denominação esquerda e direita. E só que ela já tomou conta do mundo inteiro. Então ninguém tem mais como... Eu estava assistindo... Direita também não tem mais não, agora é extrema direita. Aí acontece o seguinte, na época da Não Constituição... tem mais centro-direita. Que um direitista, chamado Alberto Campos, dizia que o Brasil não precisaria de estar buscando essa denominação direita e esquerda. Melhor faria se buscasse fazer o certo e não o errado. As referências deviam ser o certo e o errado. Nesta brincadeira, hoje, no dia de hoje, o Brasil é o 24º país do mundo em valores de exportação de riquezas. Você não exporta recursos, você exporta riqueza. Nós não vamos nunca exportar a Amazônia, mas nós vamos conseguir exportar as riquezas produzidas na Amazônia. Aí, mas naquela época, aí vem, me perdoe a sinceridade, na época da Constituinte, eu era considerado um sujeito da direitona e Osmi Lima da esquerdona. Eu era uma criança, eu amadureci. Quando eu deixei a política, quando eu deixei a atividade política, eu procurei ficar no centro. Nem ser de direita, nem de esquerda. Menos ainda de extrema direita e de extrema esquerda. Aí o resultado é que nós caímos nesta esparrela. E enquanto nós estivermos atrás de construir heróis, que é o que nós estamos, é que os direitistas estão querendo fazer com Bolsonaro e os esquerdistas querendo fazer com Lula, nós não vamos pegar o caminho do progresso. E muito obrigado pela sua presença. Açoeiro, foi um prazer recebê-lo aqui. Antes das suas considerações finais, leve consigo mais uma singela homenagem do programa aí. Olha aí. A arte estampada pelo Daniel Cabral, nosso chargista, caricaturista. Obrigado, cartunista. Cabral. Obrigado. Gostou? Valeu, beleza. Foi um prazer conversar contigo aqui, mais uma vez, a sua participação aqui engrandeceu, enalteceu e deixou o nosso programa ainda mais atrativo. Muito obrigado e parabéns pelas suas respostas claras e objetivas, ok? Obrigado, Muniz.
É sempre um prazer estar aqui com essas duas figuras. É sempre um papo construtivo, com as suas polêmicas, mas me agrada muito isso, né? Claro que eu sempre sou perdedor nas disputas, mas... Ao contrário. Mas eu quero só ressaltar um pouquinho o que o Osmir falou sobre a pobreza. Essa é uma coisa que me incomoda muito. Toda hora que eu vejo esses rankings, e o Acre está no último ou penúltimo em termos de pobreza extrema. E eu fico pensando, como nós vamos sair dessa? Como nós vamos sair dessa? Estamos fazendo a coisa certa? Tem saída? Né? Então agora é a vez, por exemplo, da bioeconomia, como se nós fôssemos resolver com a floresta, com os produtos da floresta. Por outro lado, na agricultura, às vezes aparece alguma novidade, como é o negócio do café. O café está acontecendo agora, Algodão. mas não aqui. Ah, sim, mas eu falo que no Acre o café Tá avançando. começou a ser plantado recentemente, está dando uma resposta excelente, o café está bom de preço, houve uma mudança na tecnologia, tudo, hoje existe segurança quanto a isso. Lá em Mâncio Lima, eu estive lá visitando o pessoal lá essa semana, muito café plantado, e muda a vida das pessoas. É claro que não é só o café, nós precisamos ter alternativa para a pequena propriedade especialmente, porque 83% das propriedades são pequenas, são familiares. E eles precisam ter alternativa, e eu sempre falo, olha, existem 3 culturas, as culturas perenes, segura as pessoas e garante renda. Então, você pega o café, o cacau, que precisa ser incentivado também, e o açaí, que é um produto mais recente e mais ainda de extrativismo, ele precisa ser plantado, porque todo produto do extrativismo, quando ele ganha mercado, ele deixa de ser extrativismo e ele passa a ser plantado. Assim foi a borracha, Guaraná, etc. Mas o que aconteceu com a borracha, por exemplo, que é o exemplo mais eloquente? A borracha hoje, 99,5% da borracha produzida no Brasil não está na Amazônia. É verdade. Não está na Amazônia. Está lá, São Paulo, 60%. Aí você pega Minas. Guaraná, é lá na Bahia, Bahia. Cacau Pupunha é lá em Espírito Santo, São Paulo. Jambu, o maior produtor de jambu no Brasil é em São Paulo. Absurdo. Então, por que acontece isso? Porque a Amazônia virou um palco de disputa e também de falta de investimento para proporcionar aos produtores. Então começa da questão fundiária, não tem documento da terra, já lascou. Os caras não vai ter financiamento, depois não vai nem vender o produto. E aí vai. Não tem infraestrutura, né? Tudo é mais difícil do que produzir nesses outros estados que já estão desenvolvidos e estão. Bom, então nós precisamos resolver essas questões da pobreza. E o Acre tem potencial, embora temos sempre a limitação da pequena área disponível, aberta. Não dá para se pensar mais em desmatamento, isso acabou. Não há possibilidade de você avançar nisso. Então nós temos que fazer do limão a limonada mesmo e tentar desenvolver. Mas a preocupação é essa, é grande, e a gente tem trabalhado muito aqui junto com as outras federações, então buscando caminhos. Nós temos que buscar exportar, que exportar remunera, você vê onde está o dólar aí, ajuda muito para quem exporta. Ou seja, continuar nessa briga, mas é uma situação que nós estamos que ter muita criatividade e muito investimento, e tecnologia especialmente. Hoje você pega a agricultura, né, o sucesso disso aí é porque a gente está mexendo com máquina que tem sensores, conectada com satélite, como é que se chama? Inteligência artificial, e vai por aí. E isso permite a competitividade, a gente tem que ser competitivo.
Mas eu estou nessa estrada há muito tempo, já vi muita coisa e continuo acreditando que é possível fazer, tanto que eu, pessoalmente, fiz um investimento grande para fazer agricultura. Estou satisfeito, encaminhando meu filho. Eu não sei se o neto vai querer, porque está lá nos Estados Unidos, é bem melhor, né? Melhor. Mas o fato é que eu agradeço mais essa oportunidade de estar aqui debatendo, porque é muito salutar e gosto muito disso. Alegria. Muito bem. Obrigado. A gente encerra o programa, mais uma vez agradecendo ao Açoeiro e Osbi e Narciso, e principalmente a você, amigo telespectador. Nós vamos aqui o compromisso de voltarmos na próxima segunda-feira com mais um bom programa, porque você merece tudo isso e muito mais. E não precisa mudar de canal, não precisa também desligar o televisor. Eu só mudar o blaze e volto em seguida com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui no canal 8.1. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite.